Primeiro ponto. Só existe crime de responsabilidade se houver, diz a Constituição, um atentado à lei maior. A expressão é clara. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Note-se, o legislador constitucional não fala que violem, não fala que violentem, não utiliza palavras mais fluidas, nem mais brandas. Ele fala que atentem, fala em atentado, fala em violência, fala em ato extremo, fala em ato de ruptura a princípios sensíveis. Quem desrespeita a lei não atenta contra o seu espírito. Quem viola a lei não comete um atentado à ordem jurídica. Portanto, a Constituição, nobre senhor relator, deixa claro que não é qualquer ilegalidade, não é qualquer violação, não é qualquer irregularidade, não é qualquer situação de desrespeito tangencial à lei que deve qualificar um crime de responsabilidade. É apenas um atentado à Constituição. Por quê? Porque no sistema presidencialista é excepcionalíssima a possibilidade de afastamento do presidente. Ou seja, a expressão atentado revela o valor que está por trás da Constituição. Revela que é uma situação gravíssima. Não é qualquer situação de ataque, de colisão com norma constitucional qualquer que gera o impeachment. É um atentado. É uma violência extraordinária a princípios estruturantes. É uma violência aos alicerces centrais da ordem jurídica. Crime de responsabilidade que, porventura, a lei define que não tem esta característica, é inconstitucional. Se viesse a fazê-lo, seria inconstitucional. Por quê? Porque tem que ser um ato de extrema gravidade. O que a lei tipifica e o que se corporifica no mundo dos fatos. Segundo aspecto. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo presidente da República. O texto é claro. E a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada a alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. Atos do presidente da República. A doutrina é clara e indiscutível. Inclusive, quando aprecia esta matéria em âmbitos de cassação de governadores e de prefeitos. Que, por analogia sistêmica ou do ponto de vista federativo, se aplica. Basta ver a jurisprudência. Tem que ser ato imputável diretamente ao chefe do executivo. Terceiro ponto. Para que exista o crime de responsabilidade, embora a Constituição aponte uma situação meramente exemplificativa, é necessário a tipificação legal. Não há crime sem prévia lei que o defina. Não há crime sem tipo legal antecedente. Portanto, indiscutivelmente, em que pese a Constituição tenha trabalhado com afirmações amplas, exige-se para a configuração do crime de responsabilidade a previsão legal que estritamente identifique a parte delituosa. Ou seja, o fato de ser o impeachment um procedimento jurídico-político não afasta a necessidade da tipificação rigorosa, criteriosa e estrita, uma vez que se está falando em campo de restrição de direitos, de sanção política, mas de sanção. Nullum crime sine praevia lege. É necessário que tenhamos a lei tipificando o delito para que eu possa ter a sanção. Outro ponto. Não podem qualificar como impeachment os atos praticados fora do exercício do mandato ou das funções de presidente da República. É a aplicação ao texto do próprio artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, que já li. O
presidente da República não pode ser responsabilizado criminalmente nem politicamente por atos que sejam praticados fora do exercício das suas funções. Portanto, nenhum crime, nenhum delito que se refira a fatos que antecedam o exercício do mandato, por força do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, pode ser qualificado como crime de responsabilidade. E, finalmente, surge do texto constitucional a ideia de que um crime de responsabilidade, para a sua configuração, exige ação dolosa do presidente da República. Por que isto? Porque a Constituição fala em atentado. Não existe atentado culposo. Atentado ao texto constitucional é doloso, é má-fé, é deliberado, vem de iniciativa. Impossível a configuração, data máxima vênia de entendimentos opostos, de crime de responsabilidade sem ação dolosa do primeiro mandatário do país. Aliás, todos nós sabemos que em sede da tipificação de delitos, crimes dolosos são sempre tipificáveis, mas os culposos, para que possam ter a sua tipificação, exigem determinação legal expressa. E não existe na nossa legislação infraconstitucional, como veremos, tipificação que preveja crimes culposos. Portanto, um crime de responsabilidade exige que o ato praticado pelo presidente da República seja por ele diretamente praticado. Que seja um ato doloso. Que seja um atentado à Constituição, uma violência excepcional, capaz de abalar os alicerces do Estado. Exige a tipificação legal. Portanto, todo um conjunto de ingredientes necessários para a configuração de um processo de impeachment. Fora destes pressupostos, qualquer processo de impeachment é inconstitucional, é ilegal. E é nesse plano que tem se colocado uma discussão que, a meu ver, muitas vezes se coloca muito mal na opinião pública. Tem se indagado. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas, pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe. Será uma situação extraordinária, excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos, se não houver um atentado à Constituição, se não houver ato imputável ao presidente, se não for uma ação dolosa, se ela não for tipificada, a tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim. O que é um golpe? Muitos não gostam da expressão, porque talvez refugiria a tecnicalidade jurídica. Mas eu vou capturá-lo na política e vou aplicá-lo ao direito. Golpe é a ruptura da institucionalidade. Golpe é o rompimento de uma Constituição. Golpe é a negação de um Estado de Direito. Não importa se ele é feito por armas. Não importa se ele é feito com canhões ou com baionetas caladas. Se ele é feito com um simples rasgar de uma Constituição, sem supedâneo, sem base fática, ele é golpe. O mundo atual não tem assistido mais, pelo menos em vários continentes, golpes militares. Por isso, hoje, se buscam discursos retóricos, se buscam discursos de formulação de falsos ingredientes jurídicos para se justificar a violência. E isto é grave. Golpe, com ruptura da Constituição, abala a institucionalidade de um país. Golpe, com ruptura da Constituição, ofende o Estado Democrático de Direito. Golpe, com o rasgar de um texto constitucional, como o nosso, que custou tanto sangue, tantas dores e tantas lutas para ser afirmado, é algo que jamais será perdoado pela nossa história. Que será mal visto internacionalmente, que trará insegurança jurídica, que trará incertezas institucionais e conflitos que são inaceitáveis. Posso dizer a Vossa Excelência, portanto, que o impeachment que rasga a Constituição do Brasil, que não tenha pressupostos jurídicos, ou feito por razões de conveniência política ditado pela maioria, é algo que traz duas graves consequências. A primeira delas é a ruptura tensionadora, conflituosa, com uma institucionalidade que não pode ser rompida. A segunda delas, igualmente grave, é o fazer nascer de um novo governo sem legitimidade e sem condições de governabilidade institucional. Pouco importa aos homens que, porventura, venham assumir o governo num caso de ruptura constitucional. Pouco importa se são bons, se são maus, se são probos, se não são.
A verdade é que um governo no Estado Democrático de Direito precisa ter legitimidade, derivada da lei e da soberania popular. Se a Constituição foi rasgada e se o povo não foi às urnas, não há legitimidade para um governo que possa, porventura, subir nessas condições. Não há legitimidade interna, não há legitimidade externa, e um governo nestas condições dificilmente conseguirá cumprir a missão que o Estado lhe reserva. Há que se pensar nisso. Há que se pensar na história. Há que se pensar nos compromissos institucionais quando se decide uma matéria dessa natureza. Mesmo em relação àqueles que discordam de um governo legitimamente eleito, o compromisso com a institucionalidade não pode ser rompido, sob pena de graves consequências históricas, políticas, econômicas, sociais e de segurança jurídica para um país. Não há segurança jurídica, não há segurança institucional com ruptura da ordem e com o rasgar de uma Constituição. É por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, que este processo deve ser objeto desta contextualização prévia. Impeachment é excepcional. Impeachment só ocorre a partir de pressupostos jurídicos. Ignorar isso e tratar esta questão como uma questão corriqueira do mundo político, de disputas próprias do nosso mundo, é um erro histórico imperdoável. Faço essas considerações preliminares e a seguir, então, essas considerações introdutórias, e passo, então, agora ao segundo tópico dessa contextualização, que diz respeito exatamente à questão relativa à identificação do objeto do presente impeachment. Como todos os senhores sabem, o presente processo de impeachment foi provocado por uma representação de cidadãos que a ofertaram ao senhor presidente da Casa. O senhor presidente da Casa, nobre deputado Eduardo Cunha, houve por bem acolher em parte a denúncia. Vinculado a decisões anteriores, Sua Excelência delimitou claramente o objeto do presente impeachment. Afirmou que os fatos anteriores ao atual mandato da Presidência da República não podem ser considerados nesse processo. Descartou todas as denúncias que dizem respeito a fatos antecedentes. E delimitou o objeto deste pedido de impeachment a apenas 2 fatos, que às vezes têm sido objeto de grande confusão na discussão que se coloca. Os 2 fatos foram claramente identificados na denúncia, embora não sejam tão claramente descritos, claramente identificados a decisão do senhor presidente da Câmara, mas não são claramente descritos na denúncia. Aliás, a denúncia, do ponto de vista jurídico, é bastante vaga. Inclusive, imprecisa. E, tecnicamente, bastante reprovável, passível, inclusive, até de sofrer uma eventual rejeição por inépcia, como nós falaremos ao longo dessa exposição. Os únicos fatos que são discutidos neste processo, que está sob exame dessa comissão, são os seguintes. De acordo com a decisão do presidente da Casa, que é quem tem competência para definir esse objeto e dar início ao processo de impeachment. Primeiro, a edição de 6 decretos não numerados, nos meses de julho e agosto, todos fundamentados no artigo 38 da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, e no artigo 4º da Lei 13.115, de 20 de abril. Portanto, 6 decretos não numerados, que abrem créditos adicionais. Esse é o primeiro fato, objeto de apreciação desta comissão. O segundo fato é o inadimplemento financeiro da União com o Banco do Brasil S.A., em virtude do atraso no pagamento de subvenções econômicas do âmbito do crédito rural, e inadimplemento que, como demonstraremos, não é propriamente um mútuo. Ou seja, são as chamadas pedaladas fiscais. Mas note-se, os 6 decretos e as chamadas impropriamente pedaladas fiscais só podem ser considerados por esta comissão no âmbito de 2015, porque a Constituição não permite. A Constituição é clara. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. E a decisão do presidente da República, do presidente da Câmara, fez um claro corte. São só esses 2 fatos. Quaisquer outros fatos, com a devida vênia, quaisquer outros fatos que não sejam esses 2, não podem ser discutidos nesta comissão especial e nesse processo de impeachment. Pode ser discutido nas comissões da Casa,
podem ser chamados ministros para esclarecer, podem ter inquéritos policiais, podem ser debatidos onde quer que Vossas Excelências queiram, na imprensa, de público, mas no processo de impeachment não. Por que não pode? Porque este é o objeto. E não há processo de impeachment que dê respeito ao devido processo legal. Não há processo de impeachment que possa ultrapassar os limites da sua denúncia devidamente aceita. Portanto, nesse momento, quero deixar claro que a defesa de Sua Excelência, a Presidente da República, se recusa, neste processo, a discutir qualquer fato que não tenha a ver com essas duas circunstâncias que ensejaram as denúncias. Nenhum outro fato a defesa discutirá. Porque se houver essa discussão, como tem havido, e demonstraremos isso, esse processo é nulo. Esse processo não sobrevive. A defesa não tecerá nenhuma consideração sobre os fatos que não sejam objeto dessa denúncia. Poderá fazê-lo nas ruas, nas comissões, no parlamento, onde quer que Vossas Excelências queiram, mas nunca num processo de impeachment. A Constituição tem que ser respeitada. O princípio do devido processo legal não pode ser violentado. E, portanto, a defesa se exigirá exclusivamente àquilo que é o objeto da denúncia. E proporá a nulidade deste processo sempre que isto for transgredido. Não se tolera nunca com o desrespeito à Constituição. Não se tolera nunca com desrespeito a princípios constitucionais. E a defesa zelará para que isto ocorra. Feita essa consideração e superada a questão da legitimidade do senhor advogado-geral da União poder comparecer neste processo, já decidida por Sua Excelência o presidente da comissão, passo então às questões preliminares arguídas neste processo, antes de adentrar ao exame de mérito. Temos uma primeira questão preliminar, que merece a consideração do senhor relator e a decisão de Vossas Excelências. Essa arguição preliminar diz respeito ao vício procedimental deste processo em face do indiscutível, notório e clamoroso desvio de poder que marcou a sua abertura por decisão de Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Faço previamente uma análise jurídica do que é o desvio de poder, também chamado por autores de desvio de finalidade. A figura do desvio de poder ou desvio de finalidade tem origem no direito francês. E é uma decorrência direta da aplicação do chamado princípio da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Por isso, as autoridades que são investidas no exercício da função pública recebem essa investidura da lei. Suas competências são aquelas que a lei estabelece. E quando a lei estabelece as competências para que uma autoridade pública venha atuar, o estabelece para que alcance um certo fim, um fim de interesse público. Toda outorga de competência a uma autoridade pública existe para atender um fim, que é o interesse público, que é o fim que a lei quer que seja alcançado. Não há competência legal ou constitucional que não vise exatamente atribuir a alguém a possibilidade de atuar para alcançar uma finalidade. Por que a nossa legislação atribuiu ao senhor presidente da Câmara a competência para decidir pela abertura de processo de impeachment? Justamente para que examinasse os pressupostos dos requerimentos e, diante da comprovação inicial, desencadeasse um processo com a finalidade de cumprir a Constituição. Esta é a finalidade da competência outorgada ao presidente da Câmara dos Deputados quando aprecia um processo de impeachment. Verificar apenas se a Constituição está sendo cumprida. Ora, conforme fartamente documentado e noticiado pela imprensa e apresentado nesta defesa, que ora trazemos à consideração de Vossas Excelências, a decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção, não foi esta objetivamente a sua finalidade. Os fatos ficaram claros, os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação à chefe do Executivo, porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido,
os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. Ou seja, a imprensa noticiou fartamente isso. Que Sua Excelência, o presidente da Câmara, parecia fazer um movimento pendular entre a bancada oposicionista e a bancada situacionista, na perspectiva de evitar que as fortes acusações contra ele dirigidas pudessem ensejar a abertura de um processo de cassação do seu mandato. Não faço acusações ao presidente da Casa aqui, porque respeito o direito de defesa. Acho que todos devem ter o direito de defesa. Não importa a gravidade das acusações que sejam cometidas. Não importa, inclusive, de muitas vezes, Sua Excelência até mesmo ter imaginado que eu participava de uma conspiração junto com o Procurador-Geral da República contra ele. Ele tem o direito de defender-se. E tem o direito de demonstrar a sua inocência. Isso tem que ser respeitado. Todavia, naquele momento, agia o senhor presidente da Câmara no movimento pendular. Dialogava com as bancadas oposicionistas, dizendo, olha, se vocês não vierem abrir processo contra mim, eu abro impeachment. E mandava recados ao governo dizendo, se vocês não garantirem seus votos, eu abrirei o processo de impeachment. O advogado-geral, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, ele está fazendo a defesa da presidente. Portanto, nós temos que ouvir com a máxima cautela, a ampla defesa. Deputado Nilton Leitão, é o momento da defesa da presidente e eu não vou permitir que seja interrompido novamente. Senhor presidente, apenas um esclarecimento, eu entendo a insatisfação do deputado. A defesa é jurídica, não é política. O desvio de poder é uma figura jurídica. Basta consultar em qualquer manual de direito administrativo, desde os mais simples aos mais sofisticados, que o desvio de poder está lá posto. Portanto, é uma tese jurídica. E o desvio de poder se comprova faticamente. É isso que estou fazendo. Não estou fazendo discussão política. Bem, prossigo. Ora, a imprensa documentou fartamente esse movimento pendular. Documentou, e várias matérias de jornais são aqui juntadas. Inclusive, observo que houve um momento em que os próprios oposicionistas, não importa as razões que efetivamente os motivaram, fazem uma nota dizendo que seriam favoráveis à abertura do processo de cassação do presidente. É nesse momento que a pressão sobre o governo se intensifica. A imprensa noticia com clareza que eram mandados emissários ao governo para dizer que se não se garantisse os votos no Conselho de Ética, o processo de impeachment seria aberto. A presidente da República se recusou a fazer quaisquer gestões em relação à bancada do seu partido. Sabe que um governo que se curva a esse tipo de situações não tem legitimidade, efetivamente, para governar. As matérias são fartas. Posso citar várias. Cunha vincula impeachment a voto de petistas, no dia 1/12 de 2015. Análise política, chantagens e chantagens. Conde não esconde sua tropa de choque que retalhará a presidente Dilma Rousseff e decidirá pela abertura de processo de impeachment da chefe de governo se os 3 deputados do PT no Conselho de Ética votarem a favor da abertura do processo de perda do mandato.